Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário, padre Pedro Baldiceira, para que proceda à leitura das atas das sessões anteriores. Boa tarde, senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, senhoras deputadas, deputados. Ata da 116ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de dezembro de 2019, sob a presidência deputado Rodrigo Minotto e secretarias deputado Laércio Schuster e Fabiano da Luz Adoc. Às 9 horas do dia 5 do mês de dezembro, ano 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Fabiano da Luz para que, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Sargento Lima e a senhora deputada Ana Carolina Campagnolo. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Milton Schaeffer, Bloco, PP, PSB, PRB, PV, Neudi Sareta, PT, Ricardo Alba, PSL e Maurício Escudelarque, PL. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 647 e 648 de 2019 e as moções números 619 e 620 de 2019. Igualmente, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1825 a 1842 de 2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1674 a 1680 de 2019. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra solene para hoje às 19 horas, no município de Blumenau. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 17ª sessão solene da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 5 de dezembro de 2019, sob a presidência do deputado Ricardo Alba. Às 19 horas do dia 5 do mês de dezembro, ano 2019, na cidade de Blumenau, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor comandante da 7ª Região de Polícia Militar de Blumenau, Coronel Moacir Gomes Ribeiro. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Excelentíssimo senhor secretário de Defesa do Cidadão, Coronel Bombeiro Militar Carlos Olímpio Menestrina. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Blumenau, Mário Eldenbrandt. Excelentíssimo senhor comandante do 23º Batalhão de Infantaria de Blumenau, Coronel André Luiz Grenteski. Senhor diretor de gestão Alexandre Correia Dutra. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor secretário da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, Coronel João Batista Cordeiro Júnior, senhor comandante do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Blumenau, Tenente Coronel Bombeiro Militar Luciano Bombelli da Luz e excelentíssimo senhor delegado da 3ª Delegacia da Polícia Civil de Blumenau, Isomar Amorim. Constituída a mesa, o senhor presidente deu ciência
aos presentes de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em homenagem às entidades que atuaram durante a catástrofe 2008 no município de Blumenau e região. Ato contínuo, houve a interpretação do hino nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo institucional. Após saudar as autoridades, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para tecer seu pronunciamento, em nome dos homenageados, o senhor tenente-coronel bombeiro militar Luciano Bombelli da Luz. Também teceram seus discursos os senhores Carlos Olímpio Menestrina e coronel Moacir Gomes Ribeiro. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão solene para segunda-feira, às 19 horas, no município de Bombinhas. Antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 18ª sessão solene da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de dezembro de 2019, sob a presidência da deputada Paulinha, às 19 horas do dia 9 do mês de dezembro, ano 2019, na cidade de Bombinhas, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. A senhora presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Bombinhas, Paulo Henrique Dalago Miller. Senhor gerente da Pesca e Aquicultura do Estado de Santa Catarina, Sérgio Winkler da Costa. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Senhor chefe de divisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Henrique Francisco dos Santos. Senhor presidente da Federação dos Pescadores de Santa Catarina, Ivo da Silva. Senhor presidente do Colegiado da Pesca de Santa Catarina, Hernani Mateus da Silva. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara do município de Bombinhas, vereador Carlos Eduardo de Campos, e senhora vereadora do município de Bombinhas, Márcia Pinheiros. Constituída a mesa, a senhora presidente deu ciência aos presentes de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em homenagem ao pescador catarinense. Ato contínuo, houve a interpretação do hino nacional e, na sequência, a apresentação do vídeo institucional e, prosseguindo, a senhora presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, a senhora presidente convidou para tecer seus pronunciamentos dos homenageados os senhores Leopoldo João Francisco Filho e Adriana Ana Furtado Linhares. Também teceu seu discurso o excelentíssimo senhor prefeito do município de Bombinhas, Paulo Henrique Dalago Miller. Na continuidade, a senhora presidente fez uso da palavra na qualidade de autora do requerimento que ensejou a sessão. Finalizando, a senhora presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino do Estado de Santa Catarina. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Senhor deputado, presidente Mauro de Nadal, eram as 3 atas de hoje. Dou por aprovadas as atas que acabam de serem lidas.
Solicito a assessoria para que proceda a distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Ricardo Alba. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadão catarinense de todas as regiões da nossa bela Santa Catarina, a cada um dos cidadãos aqui presentes no plenário desta casa, em especial aos soldados, aos futuros soldados, aos aprovados no concurso da Polícia Militar, os meus cumprimentos, o meu respeito e os meus parabéns pela aprovação no concurso, e quero me colocar ao lado de vocês, cobrando do governo do estado a convocação para o curso de forma rápida, de forma imediata, vendo a manifestação de vocês no plenário. Tomei a liberdade de ligar agora para o coronel Araújo Gomes, que nos respondeu agora mesmo que irá recebê-los hoje à tarde e que está em contato com o governo para que o curso de formação dos senhores, das senhoras e dos senhores comece o quanto antes. E pediu que eu transmitisse isso, que da parte dele está havendo a boa vontade de que o curso comece o quanto antes, e essa também é a nossa boa vontade de cobrar do governo para que esse curso de formação tenha início logo. A sociedade catarinense precisa o quanto antes desse reforço nas ruas, nos bairros, nos 295 municípios de Santa Catarina. Então aqui o nosso apoio, o nosso respeito. Aliás, o meu pronunciamento hoje é todo sobre Polícia Militar e, coincidentemente, aqui o plenário desta casa lotado por futuros soldados nos deixa muito honrado. E eu vou falar sobre a Rede Catarina. A Rede Catarina, que faz um trabalho excepcional aqui em Santa Catarina, a rede de proteção à mulher. E eu, de profissão, sou oficial de justiça, servidor do Poder Judiciário. Eu tive já a oportunidade de atuar em muitos casos de proteção à mulher e pude ver muita covardia sendo cometida e muita aplicação da lei também sendo aplicada de forma eficaz e de forma ineficaz. E a gente pode ver que a Rede Catarina de proteção à mulher da Polícia Militar é um programa de sucesso. E eu estou tendo a oportunidade, inclusive, de fazer destinação de emenda parlamentar de quase 300 mil para a Rede Catarina, para comprar viaturas, para reforçar essa rede de proteção, que dá mais segurança, sim, à mulher catarinense. Aqui a gente tem algumas imagens para colocar na tela. Ela é um importante instrumento de proteção. E a gente precisa proteger as nossas filhas, as nossas irmãs, as nossas mães, as nossas esposas, através dessa violência física e muitas vezes dessa violência psicológica que acontece no dia a dia e no seio de muitas famílias. Então fica aqui o nosso apelo para que seja reforçada a Rede Catarina pelo governo do estado e que tenha o nosso apoio, sim. Aliás, não só a Rede Catarina, a gente fez destinação também de fuzis para o BOP, 9 fuzis para esse patrulhamento, para esse combate mais forte que o BOP realiza em toda Santa Catarina, e de viaturas também para municípios menores, a exemplo das viaturas agora destinadas ao município de Gaspar e ao município de Ilhota. Então a gente procurou fortalecer muito a Polícia Militar do Estado, que faz um trabalho fantástico, e tenho certeza que esse percalço no concurso de vocês será superado, e torço e me coloco ao lado para que sejam chamados e formados e entregues aos municípios o quanto antes. Hora que entrar as fotos ali, deixa as fotos para outro dia então. Quero também mencionar a atuação do policial militar aqui da capital, PM Cristiano dos Santos, um policial valoroso, assim como outros casos de heroísmo por todo o estado de Santa Catarina. Este policial
que tomou mais de 100 ferroadas para salvar um homem que estava sendo atacado por um enxame de abelha. Então olhem todas as atividades que um policial militar, até o salvamento das vidas em relação a ataque de abelhas, a nossa valorosa polícia militar realiza no dia a dia. Coloca o vídeo, por gentileza. E agora a gente tem uma história diferente, Hélio. É também uma ocorrência policial, mas podemos dizer, um ato heróico. Sibeli, nós mostramos aqui no SBT Meio-Dia um homem, um policial, que literalmente entrou no abelheiro para salvar uma pessoa em Florianópolis. Sibeli. Foi sim, Fernando. Ontem a gente falou aqui, do soldado Cristiano, nos ingleses aqui na região de Florianópolis. Ele foi atender uma ocorrência em que o catador de latas estava tomado por abelhas, já desacordado. Ele ficou assim, nesse estado, Hélio. Ele levou mais de 100 picadas de abelha por enfrentar esse abelheiro todo, como o Fernando falou, esse enxame, para tirar o homem de lá. Ele poderia ter aguardado, chamado os bombeiros, porque era uma situação grave. Milhares de abelhas, tanto que o catador continua hospitalizado. E mesmo assim ele falou, não vou aguardar não, eu vou lá. Foi lá, colocou o catador de latas no ombro e salvou. Ele levou tantas picadas que ele chegou a passar mal. Assim que ele chegou à calçada, ele acabou desmaiando ali, foi socorrido pelos colegas. E aí, a gente foi conhecer melhor a história dele, ele foi contar os detalhes dessa ocorrência. Vamos conferir? Estou curioso para conhecer e saber o que tem a dizer esse policial que entrou no abelheiro para salvar um cidadão catarinense no ar. A intenção era tirar ele de lá e botar na viatura e levar para o pronto-socorro. Só que foi completamente diferente. Era só mais um dia na rotina do soldado Cristiano. Ele foi auxiliar uma ocorrência de ataque de abelhas nos ingleses. Quando viu o homem sendo atacado, não pensou duas vezes. Com um extintor de incêndio, ele foi em direção à vítima para tentar socorrer. Decidi ir lá sozinho, sem equipamento nenhum. Com roupa do corpo. Com a roupa que eu estava ali, do serviço ali, o armamento que eu estava, eu fui. Cheguei, abotoei, só levantei a gandola aqui, botei a minha balaclava que estava no bolso e botei o meu óculos de sol. A única coisa que eu fiz. Desci, chegando cerca de uns 10 metros dele, e as abelhas já começaram a invadir. Já começaram a picar meu olho, já fiquei nervoso, já ali. Dói. Dói muito. Muito, muito. Uma picada... Fica aí, um breve relato de mais um ato heróico, merecidas as palmas, de mais um ato heróico, de mais um policial que todos os dias arrisca a sua vida para salvar a vida de todos nós catarinenses. Então, os nossos cumprimentos, o nosso respeito ao policial militar Cristiano dos Santos, aqui da capital. Aliás, falando ainda em polícia militar, quero me colocar ao lado novamente de outros deputados, assim como nós já fizemos aqui na tribuna anteriormente, também cobrando o reajuste inflacionário. Há 6 anos não se faz o reajuste inflacionário, não só da Polícia Militar, mas de todas as categorias da segurança pública. Nós sabemos que não é responsabilidade exclusiva deste governo, nós sabemos que é uma conta antiga, mas que precisa ser paga. A culpa não é deste governo, mas o problema agora é. Então fica aqui o nosso apelo por uma questão de justiça a essas categorias e por uma questão também de segurança pública, o reajuste inflacionário dos profissionais de segurança pública. E para finalizar, falando ainda em atuação militar, as escolas militares, ou melhor, escolas cívico-militares, parabenizar aqui o governo federal por fazer esta parceria com o Estado de Santa Catarina, parabenizar o secretário de Educação, que também é um entusiasta dessa parceria, dessas escolas cívico-militares, e agora, recentemente foi anunciada quatro cidades que receberão esse modelo, uma em Itajaí, outra em Biguaçu, Palhoça e Chapecó, que receberão esse modelo educacional cívico-militar, que é um sucesso. E a projeção do governo federal é que até em 2023 tenhamos mais de 200 escolas cívico-militares em todo o Brasil, e tomara que esse exemplo
pegue e se prolifere por toda Santa Catarina e por todas as regiões. Ver a ordem, o respeito, a disciplina e a tranquilidade reinando novamente no ambiente, no seio escolar, nos deixa entusiasmado e nos deixa esperançoso de termos no Brasil novamente uma educação de qualidade que hoje passa sim pela participação dos militares no campo educacional. Obrigado, senhor presidente. Pelo tempo de até 10 minutos, para uso da palavra, o deputado Padre Pedro Baldiceira. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, queria aproveitar a tarde de hoje, nessas breves explicações, breves comunicações, trazer presente um encontro que aconteceu na última sexta-feira nesta casa, uma reunião de trabalho articulada e construída pela Frente Parlamentar Mista da Apicultura e Meliponicultura do nosso estado de Santa Catarina, encabeçada, coordenada pelo deputado federal Darcy de Matos. E aqui fazer também o reconhecimento, a dedicação que o deputado Darcy de Matos tem para com toda a cadeia produtiva do mel no nosso estado de maneira principal. A dedicação dele, a defesa, o empenho, no sentido também de construir políticas públicas que possam enaltecer cada vez mais essa importante atividade que só em Santa Catarina nós temos hoje mais de 7.000 apicultores e meliponicultores que trabalham dentro desta cadeia produtiva do mel, carregados na produção não só do mel, mas de outros derivados, e que certamente movimentam a economia de várias regiões do nosso estado, mas de maneira muito especial acrescentam a renda para a própria família. A soma de outras atividades, esta que contribui na renda familiar. Um debate desta última sexta-feira, ele tem reunido apicultores, reunido meliponicultores, pessoas ligadas à SIDASC, ligadas à IPAGRE e outras lideranças que fizeram parte dessa reunião de trabalho, como o presidente da Federação Estadual da Apicultura, o Ivanir Sela, que tem também toda uma dedicação histórica em torno da apicultura no nosso estado e que está se tornando referência a outros estados da nossa federação. A temática central abordada pelos meliponicultores e apicultores e essas lideranças foi sobre a morte de milhares de abelhas que tem trazido a destruição de várias colmeias e prejudicando enormemente a atividade em várias regiões do nosso estado de Santa Catarina, mas que esta mesma preocupação, ela se estende também
em outros estados da nossa federação. E é uma preocupação que ela merece uma atenção do parlamento catarinense. Uma porque, na medida em que as abelhas vão desaparecendo do planeta, nós estaremos comprometendo todo um ecossistema e, ao mesmo tempo, também estaremos comprometendo enormemente a produção de alimento, porque depende da presença, da polinização que essas abelhas e outros insetos o fazem para que nós tenhamos alimento. E o desaparecimento das mesmas vai comprometendo enormemente toda a atividade da apicultura, mas ao mesmo tempo também da produção do próprio alimento. Nesse sentido, dizia o Ivanir Sela, que é o presidente da Federação da Aquicultura aqui do nosso estado, de que casos de perda de enxames por intoxicação, ele vem aumentando enormemente. Mas, ao mesmo tempo também, alguns destes lotes que são produzidos por estes enxames foram recusados pela União Europeia, porque Santa Catarina exporta muito do mel que é produzido, tem sido rejeitado, devolvido alguns desses lotes exatamente por ter encontrado nesse mel resíduos de agrotóxicos. E dizia o próprio Ivanir Sela, de que se detectou resíduos de glifosato, que é o princípio ativo de 110 herbicidas utilizados no Brasil. E que, aliás, diga-se de passagem, em outros países desenvolvidos, são basicamente proibido o seu uso, mas que, infelizmente, em nosso país, tudo é permitido. É preciso que haja alguma ação para se contrapor ao uso exagerado e de qualquer forma, de qualquer jeito, do agrotóxico. Exatamente para que nós possamos não permitir a matança desenfreada de milhares e milhares de colmeias e das próprias abelhas, que têm uma função estratégica na construção e na defesa da vida, da produção do alimento em todo esse nosso planeta. Por isso, a própria SIDASC, ela admitia em suas intervenções, os casos de mortandade exatamente pelo uso do fipronil, que é exatamente o inseticida que foi constatado nos exames que foram feitos do mel e das próprias abelhas, tentando perceber e detectar qual seria a causa da matança dessas abelhas. E só para destacar que, só para você ter uma ideia, só em 2018 foi registrada a perda, deputado Alba, mais de 500 mil de abelhas no país, em razão exatamente do uso que foi constatado do agrotóxico. E Santa Catarina, deixar registrado nessa tribuna, ele é o 4º estado na produção do alimento, do mel.
Só para você ter uma ideia, nós produzimos aqui em Santa Catarina quase 7.000 toneladas por ano de mel. Portanto, é uma quantidade significativa e nós nos destacamos em termos de produção de outros estados, produzindo basicamente dezenas a mais. A média nacional, ela chega a 4,8 por quilômetros quadrados a produção de mel. Em Santa Catarina, nós chegamos a 68 quilos por quilômetro quadrado. Portanto, Santa Catarina se destaca enormemente na questão da apicultura. Então, deixar aqui registrado essa grande reunião, importante reunião, que foram tomados vários encaminhamentos. Obrigado, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, meus queridos colegas deputados que já estão na casa, os amigos da TVA que nos assistem e nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Meu pronunciamento hoje é breve. Quero, na verdade, senhor presidente, fazer uma menção aqui e um gesto de gratidão ao Parlamento catarinense, também à nossa equipe técnica que nos amparou na sessão solene de homenagem aos pescadores que aconteceu do Estado de Santa Catarina na noite de ontem. Teve também a participação, ainda que indireta, do deputado Felipe Estevão e dos demais colegas presidentes, os demais colegas que compõem a Comissão da Pesca, que não puderam se fazer presentes, mas nos auxiliaram na composição das homenagens. Mas, na verdade, eu faço essa menção, mais que tudo, porque a sessão ela teve um objeto, além evidentemente, da consagração desses homens e mulheres do mar, que são os mais antigos, participam das mais antigas profissões do mundo. O nosso objetivo era, de fato, trazer uma reflexão para a desconstrução que a política pesqueira vem sofrendo ao longo dos anos. E, por isso, eu trouxe aqui para vocês, para exibir um vídeo que conta a história de um homem chamado Denilson e que viveu da forma mais angustiante possível todas as imposições de um sistema que não se coordena entre si. Antes de passar o vídeo, eu só quero também, por dever de ofício, perguntei do porquê da faixa, perguntei aos colegas o que estava acontecendo e me foi dito que havia uma expectativa de início de capacitação para vocês agora dia 5 de dezembro, que foi frustrada, e que havia também uma exigência de vocês estarem disponíveis nessa data para cumprir com esse rito. Portanto, a gente também mandou uma manifestação para o Coronel Araújo, porque ele é o único que pode ajudar vocês nesse momento, a dar uma palavra em definitivo de quando será essa nova data, e que nos chegou aqui também foi a informação que ele vai receber uma comissão, ou vocês, me parece, e que vai, então, tratar disso. O meu interesse maior nem é só pela condição do que foi exigido ou não, é que, de fato, o nosso Estado precisa de homens e mulheres em todas as cidades, todas. A gente precisa de policiais nas ruas e a gente precisa de policiais preparados, capacitados, o mais urgente possível. Então, faço votos que a gente possa vê-los cursando o que lhes é de direito pela aprovação que vocês justamente obtiveram o mais breve possível, né? Tomara que hoje, na conversa que tenham com o comandante-geral da Polícia Militar, se tenha uma data precisa para que a gente possa ver essas questões funcionarem. Agora, senhor presidente, se me permite, peço aos nossos colegas que exibam um vídeo que conta a história do pescador Denilson e do porquê entendo que nós precisamos também nos mobilizar às pautas federais no que concernem à pesca catarinense. Eu tenho 35 anos de mar, e trabalhando no mar, né?
E em 2017, aconteceu um fato comigo aí, que eu fui multado pelo IBAMA. Só que a grande questão é assim, ó, uma hora tu pode pescar, outra hora tu não pode pescar, e eu saí para fora com o barco abastecido, tinha minha tripulação. Quando eu retornei ao porto, fui pego pelo IBAMA. Aí a questão é que o meu barco valia 600, 700 mil e a multa foi 5.515.000. Na licença de pesca, o governo me deu uma licença de pesca que permitia pescar os peixes. O governo me deu uma licença. Eu tinha uma licença vigente até 2020. Eu tinha uma licença vigente. E nessa licença permitia pescar os peixes. Aí quer dizer que o governo me dá uma licença que permite. O IBAMA vai lá, diz que não pode. Em quem que eu vou acreditar? Olha, o erro que eu cometi foi não estar bem na parte das informações. Porque a batata podia, depois não podia. E depois, quando eu estava lá fora, que eu soube que não podia mais levar batata, e aí eu estava em final de viagem, dei 2 lances de Sherry do polveiro, acabei trazendo para a terra. Esse foi o meu erro. Porque eu falei para a minha tripulação, bem rapaz, agora não pode mais nada, eu tenho que levar tudo. Porque tudo que a gente tem no porão agora está proibido. Saí para fora, não podia. Aí quando cheguei lá fora, não podia. Cheguei em terra, fui pego. Um mês após, eu acho que 2 meses após, eles deram 180 dias que podia pescar porque não tinha pesquisa. Aí não fizeram a pesquisa e logo após liberaram ela. Quer dizer, então, nunca teve uma pesquisa. Fizeram a bagunça, que pagou foi o pescador. Mas só que já tinha feito a despesa, já tinha pescado. Como é que eu vou jogar simplesmente tudo fora? E como é que eu vou pagar minha despesa de 80 mil que ficou em terra? Como é que eu vou pagar minha tripulação? Né? Eu deixei, na época, 8 desempregados. Tive que fechar a conta com todos eles. Tinha gente que estava praticamente 15 anos trabalhando comigo. A gente não consegue trabalhar. Eu acho que o governo devia rever essa situação. E daí, com essa situação toda, empenhorei minha casa, empenhorei o meu outro barco, tudo empréstimo em banco, tudo pela situação do que o IBAMA me causou. E para mim foi muito difícil, me senti como se fosse um criminoso, esse tempo todo sem dormir, eu tive. No dia da multa, o meu filho estava junto, e foi muito difícil para mim. Ele estava trabalhando junto comigo, e ele sabe de todo o sacrifício que a gente passa. E ele falou para mim, pai, o senhor sempre foi um cara honesto, o senhor sempre foi, né, uma pessoa do bem, olha só o que aconteceu com o pai. Ele falou, mas vale traficar isso? O pai escutar isso para mim foi muito difícil. A gente sempre foi uma família de gente trabalhadora, assim, então sempre o trabalho dignifica o homem, a gente sempre pensou para frente em trabalhar e em ser honesto. E o meu filho também, eu tenho certeza que ele não tem esse coração. Mas o que é que ele vai achar de um pai sempre trabalhando, toda a vida honesto, cumprindo com seus compromissos, e de repente está daquele jeito ali tratado como um criminoso? Eu fui tratado como um criminoso. No dia da multa eu fui tratado simplesmente como um criminoso. Eu não sou um criminoso, eu sou um pescador. A arma que eu uso são anzóis de rede, né? E o IBAMA chegou lá no cais, né? Tem alguns armados, apesar que eles não apontaram armado para mim, mas chegaram lá armados. E falar o que falaram para mim, né? Falaram que iam me levar preso. Senti humilhado, porque eu me senti como se fosse um criminoso. Eu saio para fora, gente, para sustentar minha família. E dar o sustento de muitas famílias aqui dentro de Bombinhas, do meu lugar, porque vocês sabem que é assim. Muita gente vive da pesca. Eu sempre pedia para Deus que me desse um norte, uma luz para mim me livrar dessa aí, que é difícil a gente ficar devendo. É muito difícil a gente lidar com essa palavra dívida, até porque nunca aconteceu isso comigo. Sempre as minhas coisas foi tudo muito certo. 13 funcionários, eu tinha recém comprado um outro barco, estava pagando prestação desse barco. E daí tive que me lidar com advogado, pagar advogado caro. Chegou o mês de dezembro, daí precisei do empréstimo em BNDES, que meu barco ficou 6 meses parado, 6 meses sem produção, além da apreensão do peixe.
A multa de 5.515.000 e deixaram 5 meses, até entrar dinheiro foi 6 meses. 5 meses o barco ficou ancorado, com o barco embargado, sem eu poder movimentar com o meu barco. E aí precisei do empréstimo do BNDES, fui no banco, meu nome estava sujo. Fui perguntar por quê. Um terreno em Mato Grosso, olha só pessoal, um terreno em Mato Grosso. Cidade de Querência, um terreno em Mato Grosso, colocaram no meu CPF. E fui no IBAMA, o IBAMA falou que, confessou que errou, mas não podia consertar. Mais uma vez pagando advogado para ir lá para Brasília para arrumar o meu nome. Cara, eu me sinto, como é que eu te falar? Eu me sinto indefeso, é a palavra, assim, que eu não tenho um apoio. Eu queria que alguém lá em Brasília fizesse alguma coisa por nós. Alguém que fizesse alguma coisa de concreta, real. Leis feitas pelo ser humano, ela tem que ser bem vista, assim, tem que ser uma coisa mais estudada. Entendeu? Que não adianta colocar uma lei que não tem um estudo sobre a lei. Eu fui criado para pesca, eu sou um pescador. Não sei fazer outra coisa da minha vida, eu sei pescar. Tenho meus barcos, estou dando emprego, sou um cara honesto, pago minhas contribuições tudo certinha, tudo certo com o governo, não devo nada. E tem outra coisa, olha quantas milhas náuticas a gente tem de mar territorial brasileiro. E estou indo para o Uruguai, com um país assim que, com meu barco, que tem o tamanho de Santa Catarina, né? Um país vizinho me estendeu a mão, me deu uma licença para me pescar. Essa é a minha indignação. Olha só a quantidade de mar que a gente tem. Eu sei que lá também tem leis, mas eu vou poder pescar. Deputada Paulinha, pela ordem, senhor presidente. Deputada Paulinha, eu ouço esse depoimento aí, sabe que eu fico... Aquela história sem tesão não tem solução, né? Porque eu já não sei se é desgoverno, eu não sei mais se é a falta de conexão entre os órgãos competentes. Eu não sei se é falta de gestão dos órgãos competentes, porque esse problema não existe só na sua região, existe na nossa costa todinha. Então, vai dando até um certo desânimo, porque esse aí veio, esse pescador, fez depoimento. Mas também lá no sul, na minha região, eu já escutei N depoimentos nesse mesmo sentido. E a gente se sente impotente, a verdade é essa. Ficamos, tu berra daí, eu berro daqui, outro berra dali, mas o problema permanece. Como é o caso destes jovens que foram obrigados, foi exigido no edital, que eles pedissem demissão. E hoje encontram-se 500 desempregados. O que é isso, minha gente? Que falta de conexão é essa? Espero que o Coronel Araújo, hoje, pelo que a deputada Paulinha falou, vocês vão ter um encontro com ele, não é isso? Tá? E que ele arrume realmente uma solução, porque ninguém merece, né? Vai lá, pede a rescisão, o contrato, sai, não trabalha mais, porque foi para o concurso, passou, com aquela esperança, aquele sonho, e de repente nada. Não esmoreçam, vão à luta todo dia, toda hora e todo instante. Mas, deputada Paulinha, cada caso que a gente fica sabendo que dá uma tristeza, uma angústia, né? Eu não sei se nós somos mulheres, a sensibilidade é maior, não sei, alguma explicação tem que ter, porque os últimos acontecimentos, presidente, estão me fazendo mal, porque a gente está sabendo, está vendo e está ouvindo. Mais 30 segundos, deputado. Obrigada. 30 segundos para concluir. Só para agradecer a deputada Ada pela sua manifestação precisa e perfeita, a Vossa Excelência, e pedir, senhor presidente, que a gente possa exibir este vídeo pelo canal, se for possível. Obrigada.
Fim das breves comunicações, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao PSL, pelo tempo de até 7 minutos. Fará uso da palavra o deputado Sargento Lima. Senhor presidente, meus pares, boa tarde. Bom trabalho a todos nós, né? Caveira, a vida do pracinha, ela nem começa, já começa conturbada, né? O sujeito nem entrou, nem fez o curso, já começa dessa forma já. Talvez aqui, quem tanto demonstrou preocupação com o problema desses homens e mulheres que estão sentados aqui em cima, aqui, não atentaram o porquê de estarem aqui hoje mesmo ali, né? Por conta de um edital público que exigia que os mesmos, né, esses 500 homens, inclusive eu fui lá pagar uma postagem antiga da minha rede social, parabenizando o governo do estado por 1000 contratações esse ano, vou parabenizar por 500, as próximas 500 vão ficar para o ano que vem, talvez essas 500 esses anos, mas esse não é o assunto que a gente está abordando agora, né? Esses 500 homens e mulheres estão sentados aí, cada um deles chegou em casa e falou para o papai e para a mamãe: mãe, passei num concurso público, e por força de edital eles tiveram de pedir demissão do trabalho deles, e vieram para Florianópolis, uma das regiões onde o imóvel para locação é um dos mais caros, não do Brasil, não só do estado de Santa Catarina, mas de todo o Brasil. Alugaram seus imóveis, compraram um kit, que por força de tal tinha exigência do kit mesmo, um enxoval, que assim é chamado, vai quase em torno de R$2.000 para fazer o enxoval. E depois a gente volta naquela de que, olha, o secretário está em reunião hoje à tarde decidindo isso aí. Nos 45 do segundo tempo, o juiz já olhou para a bola, já pediu a bola e agora é que vão fazer uma reunião para decidir a vida de 500 pessoas. De 500 pessoas. Não é de uma meia dúzia, são de 500 pessoas que deixaram suas casas, alugaram os seus imóveis aqui em Santa Catarina, falaram para o papai, para a mamãe, alguns deles já casados, falaram para a esposa: olha, eu estou indo lá para Santa Catarina. E chegaram aqui: não estamos sabendo de nada não. Hoje à tarde, nesse exato momento, está acontecendo uma reunião para decidir isso. Brincando com a vida das pessoas. Igual eu falei, o praça nem nasceu, ele está no ovo ainda, já estão sacaneando. Eu espero que dessa reunião venha algo de positivo, do fundo do meu coração. Isso não se faz com as pessoas. Mas isso não é problema desse governo aqui. Executivo, ele executa. Quando você assume uma responsabilidade, você tem que saber que o sujeito sabia que era pau, veio porque quis. Ninguém encosta a faca no peito dos outros e fala assim: vai lá ser governador. Como se fosse um favor que estivesse fazendo. Não é favor, o cara quis, ele foi lá, colocou o nome dele, se inscreveu, faça. Cumpra aquilo que fala por caridade de Deus. Tem gente aqui que já me confessou que está se alimentando porque outras pessoas estão ajudando ele a comer. Que tem onde morar porque tem pessoas que estão ajudando ele a subsistir aqui na capital. Tem família que está custeando o sujeito aqui. Que falta de responsabilidade é essa? Que falta de responsabilidade é essa? Por caridade de Deus. Faz uma gentileza para mim ali, filma a placa ali, jovem. Porque como parece que estavam dando um elogio pelas 500 contratações aqui, eu não estava entendendo isso. Aquilo ali é para chamar a atenção. Que bota no edital, peça conta do teu serviço, venha para cá, chega para cá, fala: não, o curso não vai começar. E essas pessoas vão comer o quê? Vão viver do quê? Já passou da hora de começar a respeitar a polícia. Fico muito feliz com meus colegas que vêm aqui e falam:
vamos apoiar, isso é ótimo e tem que apoiar mesmo. Cansei de mostrar aqui já fatos de pessoas que morreram. E detalhe, alguns de vocês vão morrer no exercício da função, tá? Já estou avisando de antemão. Vocês não estão administrando um parque de diversões, não. Vocês vão para a polícia. Alguns de vocês aqui, com absoluta certeza, irão morrer. Tenho certeza disso. Deputado Márcio. Deputado Sargento Lima, cumprimento Vossa Excelência, deputado presidente Mauro de Nadal, em exercício, aos nossos praças que estão ingressando agora nessa carreira tão bonita. Quero dizer que tem meu apoio, conta comigo. Eu recebi da Poliana Alvim uma reivindicação justa, no qual muitos saíram de outros estados-membros, vieram para cá, pedir exoneração do seu trabalho, e de repente era para ser chamados dia 2, não foram chamados, ficaram no vácuo, gastando um dinheiro que muitas vezes não tem, para fazer um aluguel de uma casa, tem um monte de documentos, tem fiador, porque aqui em Florianópolis não é fácil para você alugar um apartamento, uma casa. Até nessa linha de raciocínio, solicitei a minha assessoria que a gente faça um pedido de informação, mas quizá que já dê certo essa reunião e já traga uma luz para os aprovados. São 500 pessoas, como com muita maestria o senhor apresentou para a gente, e de fato tem que trazer um respaldo, tem que trazer um respeito a essas pessoas que fizeram o concurso, passaram por etapas de muito rigor, difícil. O próprio TAC já é algo extraordinário, que para passar é campeão. O psicotécnico foi aquela polêmica danada, e hoje vocês são mais que vencedores. Então eu preciso do respeito e do apoio do governo, ainda mais que vão servir para a segurança pública e setor tão importante. Lhe passo a palavra, muito obrigado. Obrigado, deputado Márcio, sempre parceiro. E vão para casa com uma certeza, tá? Não é favor que está sendo feito para vocês. O sacrifício vocês já fizeram, já saíram das suas casas, dos seus estados, da sua cidade, já passaram por um TAF rigorosíssimo, já passaram por um psicotécnico, como bem lembrou o deputado, que foi uma caixa de surpresas aquilo, né? Até hoje tem gente incomodando por causa desse psicotécnico que foi feito. No meu entendimento, não vou julgar o mérito disso também agora aqui, mas ninguém está fazendo favor para vocês. Mais 30 segundos, deputado. O sacrifício já foi feito, é direito de vocês. Como disse, é difícil a situação do governador, é difícil a situação do secretário, sabia que era pau, veio porque quis, ninguém está ali obrigado. Parabéns, e tenho absoluta certeza que de hoje vai sair uma posição positiva para cada um das senhoras e dos senhores aqui. Um abraço, fique com Deus, Deus que abençoe. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de até 12 minutos. Fará uso da palavra o deputado Laércio. Não, quer tirar minha vaga. Senhor presidente Mauro de Nadal, colegas deputados, a todos que estão nos acompanhando aqui no Parlamento Catarinense, eu gostaria de deixar duas mensagens hoje. A primeira é dessa reunião que nós estamos participando no gabinete da presidência, entre o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, junto com os nossos colegas deputados e com o setor produtivo catarinense, encerrando praticamente o debate dos benefícios fiscais do ICMS em Santa Catarina. Eu quero dizer que esses quase 10 meses de debate, desde o início desse ano, em fevereiro, quando o secretário da Fazenda esteve aqui e fez algumas considerações que eu julgava no momento extremamente inoportunas, onde o Estado de Santa Catarina virava as costas para quem produzia, para quem gerava emprego, renda para o catarinense, tratava de uma maneira extremamente infeliz aqueles que mereciam a valorização por parte do nosso Estado. Eu também subo essa tribuna na tarde de hoje para agradecer e principalmente parabenizar o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, pela forma como tem conduzido
o debate entre o setor produtivo catarinense e o governo do Estado. A Assembleia Legislativa, ela promove, na tarde de hoje, principalmente no seu ano legislativo, ela traz, deputado Mauro, o protagonismo novamente para esse parlamento. E quando você escuta dos nossos empresários a alegria de estar tendo a oportunidade pela primeira vez, debatendo temas como esse do ICMS, dos benefícios que eles podem promover para o crescimento de Santa Catarina, escutarmos dos nossos empresários que nunca na história tinham construído um diálogo aberto com o governo do Estado através desse parlamento, também tenho a sensibilidade e a humildade de aqui agradecer muito ao nosso secretário de Estado da Fazenda por promover esse gesto de maturidade, sabedoria e respeito ao setor produtivo catarinense. Foi criado nesse ano uma relação de confiança entre o Estado e entre os nossos empresários. E tudo isso nasceu, colegas deputados, dessa casa, da oportunidade que nós demos a quem empreende, da oportunidade de valorização e proteção que nós demos ao nosso trabalhador. Então, quero compartilhar esse momento também com os nossos colegas deputados. O segundo tema que me traz aqui a essa tribuna, deputado Mauro de Nadal, deputada Ada, deputado Márcios, deputado Ivan Nats, deputado Neudi Sareta, é um tema que mais ou menos há 10 dias atrás eu já trouxe com uma extrema preocupação a esse parlamento. Passou-se 10 dias e até agora, na minha região, na região do Médio Vale do Itajaí, os nossos pequenos hospitais, os nossos hospitais filantrópicos, ainda não receberam os recursos prometidos pelo nosso governador do Estado em junho desse ano. Em junho desse ano, o nosso governador do Estado se comprometeu em repassar aos nossos hospitais filantrópicos, que cuidam em mais de 70% dos atendimentos SUS de Santa Catarina, 190 milhões de reais. 190 milhões de reais de uma lei que nós, deputados aqui no parlamento, aprovamos no mês de abril, onde grande parte dos recursos do Fundo de Saúde iriam para hospitais filantrópicos, justamente para que os nossos hospitais filantrópicos pudessem passar pelos momentos mais difíceis de acolhimento daqueles que mais precisam do atendimento do Sistema Único de Saúde, chegassem a manter as suas portas abertas e afastar de vez, em alguns casos, o fantasma de fechamento. O governo do Estado, naquele momento, com pompas, flashes, filmagens em redes sociais, alertou e levou essa boa notícia para os nossos gestores hospitalares. E mais ainda, no mês de outubro desse ano, levou a Comissão de Saúde que ano que vem se comprometem a depositar mais 300 milhões de reais aos nossos pequenos hospitais. E da minha região, o Hospital de Timbó, o Hospital de Indaial, o Hospital de Pomerode e o Hospital de Rio dos Cedros, apenas o de Indaial recebeu uma primeira parcela e está na esperança de receber a segunda. O pequeno hospital da cidade de Rio dos Cedros nem o convênio ainda assinou. E nós estamos, deputado Ada, chegando no final do ano. Chegando no final do ano, e esses hospitais precisam desses pagamentos para pagar o médico, para pagar o enfermeiro, os profissionais de saúde, onde bate o desespero para eles poderem manter as portas desses hospitais abertos e continuar com o atendimento. Mas para esse pagamento, essa parcela que o nosso governador do Estado fez apenas a esse hospital de Indaial, a primeira parcela, eu quero agradecer o nosso governador do Estado. Mas eu gostaria muito que nesse final de ano ele pudesse fazer um esforço, junto com toda a sua equipe econômica do governo, para que a gente possa cumprir esses compromissos com esses hospitais. Nós sabemos a importância que esses hospitais têm para a saúde pública, principalmente de média e alta complexidade no nosso Estado.
Então, eu tenho muita esperança que o nosso governador do estado possa cumprir o acordo que teve com os nossos hospitais filantrópicos e que nós, enquanto parlamentares, possamos, no direito que a Constituição nos dá, fiscalizar, ajudar com que o governo possa cumprir o seu compromisso com os nossos gestores hospitalares para que eles possam manter o atendimento aos nossos catarinenses. Gostaria de passar a palavra para a nobre querida amiga deputada Ada. Parabenizar por mais uma vez Vossa Excelência na tribuna e resolver falar a verdade, que não é só sua, é no estado inteiro. Agora mesmo estava aqui debatendo com a deputada Paulinha, não sei se o senhor estava aí, o outro problema dos pescadores, e cada hora vem um parlamentar e isso e aquilo, e é uma queixa. Meu Deus, foi um ano pesado para nós políticos, que vamos lá na base, prometemos as coisas, é a nossa palavra que fica em jogo, entendeu? E as coisas não saem do papel. Então, realmente, deputado, eu estou no 4º mandato, mas eu digo uma coisa para o senhor, é a primeira vez que eu estou acabando o ano triste, angustiada, porque eu não vejo as coisas evoluírem. Eu sou uma mulher que gosta de resultado, eu não gosto de ser enrolada, porque eu não enrolo ninguém, tá? Então, vamos unir nossas forças e haja tribuna para berrar, né? Muito obrigado, é o que eu vejo. Parabéns. Ouvir a senhora nessa parte, para mim, é uma alegria enorme. Deputado Ivan Nats. Deputado Laércio, no começo do ano, em abril, maio, nós ouvimos, principalmente nós do Vale do Itajaí, da região da Anvi, nós ouvimos várias promessas do governo do estado. Vários deputados, inclusive eu, Vossa Excelência, levamos as boas novas ao nosso povo, a nossa gente que está lá na ponta, aguardando boas notícias do governo. Afinal de contas, também éramos abandonados pelo governo passado. E, por exemplo, na questão da saúde, anunciamos, né, a assinatura dos convênios, anunciamos o novo repasse de recursos e até agora os recursos não vieram. Parece que em algum lugar ou outro está pipocando algum pagamento. O pagamento para o Hospital Santa Isabel, que foi anunciado, também não veio. Mas um outro, a Polícia Militar. O governador foi em Blumenau, prometeu 60 policiais militares para a região. A mesma promessa que já fazia o governador Colombo, e agora requentada pelo governo atual. E o resultado dessa promessa só vai se concretizar em setembro do ano que vem. Eu falei setembro de 2020. Então, uma notícia que nós damos em abril desse ano, para se concretizar em setembro do ano que vem. Tudo isso aí nos deixa angustiado, nos deixa preocupado. E eu quero registrar a alegria de ver Vossa Excelência também lutando pelas pautas da nossa região, porque a gente precisa estar junto aí para lutar pela nossa área, porque a coisa não está fácil, não, como diz a deputada Ada. Obrigado. Deputado Ivan, também é uma alegria enorme, meu amigo, poder fazer uma parte nesse questionamento que nos traz preocupação, principalmente para a nossa região, no qual Vossa Excelência é o grande representante da cidade de Blumenau. Dizer à deputada Ada, deputado Ivan Nats, ao deputado Sareta, ao deputado Gessé Lopes, ao deputado Sargento Lima, ao deputado Mauro e também ao deputado Márcio, que eu não venho aqui criticar o governo do estado. Eu venho promover a minha função, que é alertar o governo do estado que ele precisa ser mais ágil, mais moderno, mais eficiente, principalmente nas causas da saúde, onde as pessoas não podem esperar. E a importância que nós sabemos dos hospitais filantrópicos, o quanto eles ajudam o nosso catarinense, faz com que nós, que estamos aqui no Parlamento Catarinense, possamos, na essência, exemplificar e promover o nosso serviço público, o nosso servir, para que nós possamos, através das nossas experiências, fazer com que o nosso governador possa se sensibilizar com as causas da saúde em Santa Catarina. Muito obrigado aos colegas deputados pela parte e pela contribuição. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de até 6 minutos.
Fará uso da palavra o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, não estava escrito, não era meu dia de falar, mas usarei rapidamente, até em função da presença dessas pessoas que estão aqui presentes, 2 minutos, e deputado Ivan, se desejar, pode usar os próximos 4 minutos. Eu queria apenas reforçar também a solicitação dos aprovados do concurso da Polícia Militar. Quando estiveram aqui, alguns estiveram no meu gabinete, porque a gente estava discutindo, inclusive, esses assuntos. Sempre fui um dos deputados aqui que cobrou muito, que tivesse mais efetivos. E eu dizia para alguns, certamente daqui uns dias vocês vão estar retornando aqui, porque vai ter a questão de ser chamado e etc. Havia essa expectativa realmente e já o anúncio da data, já falando em que tinham que se desligar, e de repente se frustra esse chamamento, e Santa Catarina precisa realmente de mais policiais. Então eu queria fazer coro também a isso, fazer essa manifestação no sentido de que sejam efetivamente chamados o quanto antes possíveis os aprovados do concurso público, para que possa dar conta da demanda da segurança em Santa Catarina. Estamos juntos nessa luta. Muito obrigado, senhor presidente. Se o deputado Ivan desejar, passo esse horário. Obrigado. Próximo horário, fará complementação de horário, deputado Ivan Nats. Eu também, senhor presidente, quero fazer uma reflexão com os senhores deputados, com quem está aqui na plenária, que eu também já fiz concurso público para oficial de justiça, e sei quanto é angustiante você passar no concurso público, você ter o seu nome na lista de aprovados, e você ficar naquela angústia, né, de ser chamado, de ser nomeado, de fazer parte do quadro pelo qual você apresentou o seu concurso e você foi aprovado. É quase que um crime contra as pessoas que ficam nessa expectativa de chamada da atividade para a qual foi aprovado. Ainda mais numa área tão sensível que é a segurança pública, uma área que tanto necessita, que tanto precisa, que tanto chama pessoas para a contribuição. Então, queria pedir também encarecidamente ao governador do estado que olhem para as pessoas que foram nomeadas e que elas possam efetivamente tirar esse peso, que é o peso da incerteza do chamamento para a prestação dos serviços mais dignos que existe, que é servir o povo através das mãos e do conhecimento que o concurso público referendou, ou seja, a capacidade referendou. Então, fica aqui registrado meu pedido ao governador do estado, que eu tenho certeza que está ouvindo a gente lá no Palácio, para olhar com muito carinho, principalmente, não só para a categoria da Polícia Militar, mas tem muita gente na Secretaria de Saúde, tem muita gente na Secretaria de Cidadania, tem muita gente no Tribunal de Justiça, no Ministério Público de Santa Catarina, no IMA, no Instituto do Meio Ambiente, na Defesa Civil, muitos departamentos que estão aguardando nomeação de servidores, que estão passando por necessidade, que passam por necessidade de mão de obra e que o governo do estado não chama e deixa essas pessoas numa angústia muito grande. Então, governador do estado, vamos acabar o ano aí, tirando a insegurança dessas pessoas e chamando o pessoal para trabalhar, porque o estado precisa, essa galera precisa trabalhar. Muito obrigado. Próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de 6 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra o deputado Márcio Machado. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente Júlio Garcia, deputado Mauro de Nadal, deputada Ada,
pessoal que são os aprovados, meu cumprimento muito especial. Vocês fazem parte de um estado maravilhoso, mas precisamos que o governo tenha um posicionamento mais claro para que vocês possam organizar a vida de vocês. Porque a incerteza nos traz angústia, a incerteza nos deixa desconfortáveis. E é isso que está acontecendo com vocês. Com o passar do tempo, vocês vão dormir e já começam a se estressar, porque não sabem quando vão ser chamados, enfim, deixar as suas vidas de lado. Contem comigo, eu sou autor do projeto que reduziu a altura mínima de 1,60 para 1,55 para mulheres, de 1,65 para 1,60 para homens, no qual essa casa, através da minha pessoa e de mais 20 deputados, conseguimos derrubar o veto do governador e hoje se faz valer esse direito de igualar com o Exército Brasileiro. Bem como sou autor do projeto que aumenta a idade máxima de 30 para 35 anos, uma vez que a longevidade do nosso Estado chega a aproximadamente 80 em média. O que me vem à tribuna, senhor presidente, projeto muito importante que há muito tempo se debate nesta casa e quando ingressei no parlamento catarinense trouxe como uma das bandeiras da Serra Catarinense, que é a desafetação, então, entrega de um patrimônio importante que é SC 114, chamada e denominada Caminhos da Neve, que vai fazer a conexão, ligar a Serra Gaúcha com a Serra de Santa Catarina. E hoje na CCJ passou o projeto e estamos ansiosos que já tramite nas outras comissões para que assim possamos aprovar e entregar esse patrimônio para a União, uma vez que já ocorreu a federalização em nível nacional e agora falta a parte do Estado. A parte do município, que é 11 quilômetros não pavimentados, foi já entregue através de desafetação também pelo município de São Joaquim. E aqui eu mando um abraço em nome do prefeito Giovanni a todos que fazem parte desse município tão importante. Outro projeto que já passou na Comissão de Finanças e que tramita nessa casa é em relação à tarifa do esgoto, de minha autoria e do deputado Sargento Lima. Hoje, em Santa Catarina, nos municípios são gestados pela Casan, todos estão em 100% a tarifa do esgoto do que nós consumimos de água. Mas a ABNT fez alguns estudos e tudo que nós consumimos de água, 80% retorna em forma de esgoto, de acordo com os estudos. Então, nós fixamos em até 70% para trazer mais recurso, aquecer a economia, tanto para as empresas, comércio e as residências. Então, um projeto de lei que determina que a tarifa do esgoto deve ser fixada em até 70%. A Casan, no ano passado, teve um lucro de 88 milhões de reais. Nós não somos contra os lucros, mas que, sim, não retire de uma forma tão nevasta de quem paga os impostos, os liberais, o pagador de impostos, e que a gente deve trabalhar nesse sentido. Então, o projeto, ele vem ao encontro de outros municípios. Por exemplo, em São Ludigero, lá onde nós temos o deputado, nosso colega Volney Weber, a tarifa do esgoto é em 50%. Orleans, 60%. Lages, 80%. Então, nós precisamos readequar e esperamos que a Comissão de Economia libere o projeto para que essa casa possa aprovar, fazer valer um direito tão importante de não ser lesado o bolso do cidadão. Porque quando a gente vai discutir com a Casan, o que ela diz? Não, nós temos que aumentar, porque quando você trata 1 litro da água, com 1 litro de esgoto é diferente, é muito mais caro, mas a água você tira da natureza, você não paga a água, tu retira, coloca os aditivos, trata a água e aí passa para o consumidor. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Por ter me convidado a participar da elaboração desse projeto que é tão inteligente, e a gente sempre tem que ressaltar
que ali está sendo abrangido também as empresas e os estabelecimentos comerciais. Pensem numa empresa de grande porte, o que ela não paga e o quanto que ela pode reverter isso em compra de maquinário, em contratação de pessoal, o próprio comércio, né? Ele pode pegar esse dinheiro que ele está economizando ali e reinvestir e contratar a catarinense mesmo. Eu não me canso de agradecer, obrigado por me chamar a participar desse projeto tão inteligente que vai fazer tão bem para o Estado de Santa Catarina. Parabéns, deputado. Obrigado, deputado. Eu fico feliz de você estar junto comigo. Cada vez que passa, mais fico orgulhoso do teu trabalho, da pessoa que você é. Com o passar do tempo, nós vamos conhecendo nossos colegas. E tem pessoas realmente que nos engrandecem muito. E eu aprendo muito contigo. Obrigado. Cidades, para ressaltar, senhor presidente, cidades como Caçador, Criciúma, jogaram a toalha. Não consegue mais negociar com a Casan. Por isso, do projeto de lei, e essa casa vai marcar um golaço com esse projeto para que as pessoas tenham o direito de não serem usurpadas numa tarifa tão alta que é de 100% que todos consomem de água. Não, vamos limitar até 70% e assim fazer valer o direito deles. Muito obrigado. Próximo horário pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Não havendo orador inscrito, esta presidência consulta aos senhores líderes. Nós não temos projetos de lei em pauta, somente pedidos de informação e requerimentos. Consulto os senhores líderes se possamos antecipar a ordem do dia. Com o apoio do Partido dos Trabalhadores e do PSL, do MDB e do PP, antecipamos a ordem do dia. Pedido de informação 649, autor deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da obra, reforma e gastos da Escola de Educação Básica Monsenhor Bernardo Peters, localizada no município de 13 de Maio, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 650, autoria do deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das obras realizadas, em andamento e as previstas, bem como um relatório dos gastos mensais anuais com as escolas Dimer Pisetti e Antônio Colonetti, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 651, autoria do deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do quando será o chamamento dos aprovados no concurso público 42/2019 da Polícia Militar para o curso de formação de soldados. Em discussão. Com a palavra o autor do pedido de informações, deputado Gessé Lopes. Presidente, no edital que previa o concurso, se iniciaria o curso no dia 2 de dezembro. No edital 161, exigia baixa nas carteiras de trabalho desse pessoal a partir do dia 18, ou seja, a partir do dia 18 eles tinham que começar a pedir baixa nos seus trabalhos e estão desempregados. Tiveram que alugar casa, e a gente sabe que alugar casa aqui em Florianópolis não é barato, não é fácil, com contratos de até 1 ano, pagar e investir em enxoval, para apenas no dia 29, 3 dias antes, o governador cancelar o início dos trabalhos do concurso. Presidente, eu cuido muito com o que eu exijo, com o que eu critico o governo do Estado, principalmente nos quesitos de aumentar custos. Muito pelo contrário, minhas críticas é sempre para diminuir custos. O ano inteiro eu recebi concursados de vários setores me perguntando quando que iam chamar, Polícia Civil, enfim, bombeiros, e eu sempre tratei com muita cautela por entender que a prerrogativa administrativa é do governo do Estado. Agora, a partir da hora que a gente vê uma atrapalhada dessa do governador, vai nas mídias, se autopromove com essa chamada, diz que vai chamar em dezembro, e 3 dias antes, com todo mundo já aqui,
eles cancelam, simplesmente cancelam. Sem dar satisfação, não tem como a gente ficar aqui em silêncio, porque isso interfere diretamente na vida dessas pessoas que vieram atrás de um sonho e estão levando para casa agora um pesadelo, porque eles não sabem o que vai acontecer com tudo isso que está acontecendo na vida deles. Vão ter que passar o final de ano em festa, nessa angústia. Por isso, não é nem um pedido de informação, é uma exigência que se faça essa chamada para que eles possam restabelecer as vidas deles antes dos meados de janeiro, porque isso aqui é um absurdo que está acontecendo. É uma insatisfação e isso é geral, tenho certeza. Amigos, contem comigo, essas burradas que o governador faz em cima de autopromoção e depois não consegue cumprir, ou seja lá, por que ele não cumpre, não vai ter meu apoio e sempre vou estar aqui para criticar. Parabéns para todos vocês, boa sorte. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção 621, autoria do deputado João Amin, cumprimentando o senhor João Henrique Blasi pela eleição para o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção 622, autoria do deputado João Amin, cumprimentando o senhor Ricardo José Roesler pela eleição para o cargo de presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção 623, autor deputado João Amin, cumprimentando a senhora Soraya Nunes Lins pela eleição como corregedora-geral do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção 624, autor deputado Kennedy Nunes, cumprimentando o senhor Patrick Teixeira pela conquista do cinturão interino dos médio-ligeiros da Organização Mundial de Boxe. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção 625, autor deputada Luciane Carminati, manifestando ao governador do Estado preocupação e contrariedade com a possibilidade de fechamento da Escola de Educação Básica Lauro Miller, em Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimentos 1852, autor deputado Ivan Nats, solicitando ao presidente da Associação dos Municípios de Foz do Rio Itajaí informações acerca do plano de mobilidade urbana da referida região. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1885, autor deputado Altair Silva, solicitando ao presidente da Anatel a instalação de antena de telefonia móvel para atender as comunidades de linha Tigre, Laje, Leãozinho, Sabiá, Alto Tigre, Taipas e Taipas Alta, no município de Iporã. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Esta presidência que comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1843, autor deputado José Milton Schaeffer. Requerimentos 1844 e 1883, autoria deputado Moacir Sopelsa. Requerimentos 1845 a 1851 e 1868 a 1872, autoria deputado Laércio Schuster. Requerimentos 1853 a 1867, autoria deputado Maurício Scudilarchi. Requerimentos 1873 e 1875 a 1880, autoria deputado Valdir Cobalcini. Requerimento 1874, autoria deputado Marcos Vieira. Requerimento 1881, autoria deputada Luciane Carminati. Requerimento 1882, autor deputado Mauro de Nadal. Requerimento 1884, autoria deputado Padre Pedro Baldiceira. Requerimento 1886, autoria deputado Altair Silva. Requerimento 1887 e 1888, autoria deputado Neudi Sareta. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1681 a 1689, autoria do deputado Laércio Schuster. Indicações 1690 a 1694, autoria do deputado Márcio Machado. Indicação 1695, autoria do deputado Sargento Lima. Indicação 1696, autoria do deputado Altair Silva. Indicações 1697 e 1698, autoria do deputado Ismael dos Santos. Fim da ordem do dia.
Passamos às explicações pessoais, não havendo nenhum orador inscrito. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.